Fala galera, bom dia a todos. Não sei se é bom dia ou boa tarde para você que está assistindo, né? Mas pode ser até boa noite também. Esse é o canal do Casal Viajante Sempre Livres. Eu vim trazer para vocês uma reflexão sobre essa manhã, né? Que eu acordei e estava pensando muito sobre esse assunto. O que acontece? Se você chegar num presidente, né? Seja o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, de qualquer país, e perguntar para ele assim, ó, você está contente com o seu salário? Até o presidente, que é a pessoa que recebe mais no nosso país, eu acredito que seja, né? Porque eu não tenho informações detalhadas sobre o assunto, mas acredito que seja um dos que mais recebe bem. Mas se você perguntar, ele vai estar descontente com o salário. Então, não existe um trabalhador no mundo que esteja contente com o salário que recebe. Apesar de que a pessoa possa ter recebido um aumento ontem ou hoje, essa pessoa vai dizer: não, mas esse aqui não é o valor que eu queria receber. Até porque ninguém recebe o valor que gostaria de receber. E quando a pessoa recebe aquele valor, a pessoa vai querer receber mais, certo? Ou seja, não existe ninguém satisfeito com o trabalho, certo? E as pessoas ainda têm capacidade de perguntar assim: ah, mas por que tu não trabalha? Mano, eu vejo todo mundo descontente. Descontente, essa é a palavra que eu quero dizer. Descontente com o seu salário, ou seja, com o seu trabalho. Porque se a pessoa vê que trabalha demais e recebe menos do que merecia, ela tá vendo que tá trabalhando em vão. Ou seja, se todo mundo tá trabalhando em vão, mano, por que que eu vou fazer a mesma coisa que todo mundo? Por que que eu vou fazer papel de irracional? Se eu mesmo sei que não tá valendo a pena, por que que eu vou continuar fazendo isso? Certo? A mesma coisa que uma pessoa que entra no crime, a pessoa sabe que vai ser preso, que vai ter que pagar por aquilo, que não vai valer a pena. É a mesma situação, só que muda que você é um escravo da sociedade e você faz tudo para sustentar os parasitas sociais, que são presidente, governador, que é esse povo que acaba, né, muitas vezes tirando de quem realmente precisa. Por exemplo, eu vi essas situações também de pessoas que estão trabalhadores rurais que acabam tentando ficar morando na fazenda onde trabalham e o próprio fazendeiro, descontente com a situação, acaba espancando, atirando nessas pessoas, muitas vezes tirando a vida. E aí eu pergunto, é justo isso? A pessoa trabalhou na fazenda, enriqueceu o fazendeiro e depois ela é esculachada, muitas vezes morta. Ainda assim, a pessoa não tem valor algum. Vejo ainda vídeos aqui no YouTube mesmo que as próprias pessoas que estão assistindo acabam vangloriando esses fazendeiros. Aí eu pergunto uma coisa para vocês, é justo? Porque o fazendeiro vai lá e contrata o cara para pagar uma mixaria, isso quando paga, certo? Tem muitos que ficam nas terras justamente por não receber o que querem, o que foi contratado, certo? O cara foi contratado para receber R$ 100, R$ 150 por dia e não recebe. Aí ele ainda, por não ter nenhum documento que comprova o que ele estava fazendo, ele é esculachado, é humilhado, porque ele não tem um documento, ele não teve estudo, ele não foi alfabetizado. E aí o que acontece? A pessoa acaba sendo de forma grotesca, expulsa, maltratada, como eu falei, quando não é morta, né? Aí eu pergunto pra vocês, é justo isso? Aí porque o cara tá lá dentro de um escritório, trabalhando engravatado, que eu vejo também no YouTube, os caras fazendo golpe só porque foram para uma escola e aprenderam na escola, mexeram no computador, aprenderam a mexer em várias coisas e através da vida aprenderam a lidar com as pessoas, a manipular, a enganar. E aí, essas pessoas que estão dentro do escritório, que eu vejo aqui no YouTube também tudo isso, galera, por incrível que pareça, acredito que muitos veem. Pessoas que trabalham no escritório, se fingem de comerciantes legais, né? Estão dentro da lei, acabam levando 15, 20 mil dessas pessoas inocentes que não foram alfabetizadas, que não têm o raciocínio lógico para poder compreender que estão passando por um golpe. Aí essas pessoas muitas vezes que estão dando esses golpes, só o fato de eles serem inteligentes e terem uma condição financeira, acaba manipulando a própria polícia, porque banca, né? Paga a polícia para
fazer como eles querem. Eles chegam na frente de reportagens, na frente de câmeras, e a própria polícia mostra que está agindo ilegalmente a favor do criminoso, né? Assim como os próprios fazendeiros que agridem esses trabalhadores rurais, que a polícia chega também esculachando os trabalhadores rurais. Aí eu pergunto, isso aí tá justo, mano? Tá justo isso aí? Aí justo é as pessoas virem dizer, por que que tu não trabalha? Porque eu não quero passar por situações desse tipo. Eu já tive situações de onde eu moro hoje, eu perguntar pra pessoa se ia pagar R$ 10 pra minha mulher e eu quase levar uma porrada na cara por causa de R$ 10 que eu perguntei se tinha como pagar, entende? Só porque a pessoa não devia pra mim, era pra minha mulher, mas a mulher é minha, eu tenho direito de dialogar sobre o assunto, né? Mas em momento algum eu procurei violência, ou incitei a violência, certo? Aí eu pergunto pra vocês, é justo? Se a pessoa na atualidade se incomoda por causa de R$ 10, isso quando não. Tem gente que perde a vida por uma palavra, né? Aí vocês acham que eu vou querer o quê? Vou estar trabalhando pros outros, para estar escutando coisa, ter que cumprir horário, não receber férias, não recebe 13º. E quem quer receber férias e 13º tem que fazer vacina de Covid, sem saber o que o governo tá mandando injetar na veia de todo mundo, certo? Eu garanto que grande parte da população não sabe nem o que foi injetado na veia de vocês. E só injetaram para poder continuar trabalhando de carteira assinada. Ou seja, você nem recebe o salário que você gostaria de receber e você pode estar sendo uma cobaia do Estado. É isso. É isso que eu gosto de deixar claro aqui. Porque se eu, por exemplo, fui procurar trabalho de carteira assinada, eu tenho que ter uma carteira de Covid com todas as vacinas feitas. Ou seja, são cerca de 3, 4 ou 5 vacinas que eu deveria fazer para poder trabalhar de carteira assinada. Então, para eu poder tá encaixado no padrão social, eu tenho que ser uma cobaia da sociedade, uma cobaia do governo. Porque me mostra aí uma pessoa aí que é rica, aí, que é do governo, que é um grande maioral aí, que foi lá e tirou a vacina sem ninguém saber, entendeu? Sem, foi num um posto público, um hospital público para tirar a vacina, não. Ele faz a vacina na frente de uma câmera, mas num lugar isolado, particular, finge. Pode ser até uma vacina falsa. Pode ser uma coisa qualquer que ele tá botando na injeção ali, enganando todo mundo. Todo mundo acredita que essa vacina que foi injetada em toda a população é algo honesto, algo correto, para prevenção. E ninguém notou que tudo isso começou através do governo. Os governos começaram a anunciar nas televisões e depois começaram a anunciar que estava melhorando, que agora tem a vacina. E todo mundo foi indo na pilha, né? Só olhando na rede social, televisão. E ninguém quis entender melhor essa situação. Ninguém quis ir a fundo, onde que surgiu, por que surgiu, achar os culpados, procurar o contexto, né? Só foi uma história inventada que surgiu de tal lugar, ninguém sabe como, por quê. Forma de prevenção para não ocorrer novamente, ninguém sabe também, certo? São coisas que a sociedade não para refletir, mano. Todo mundo fazendo papel de escravo, de cobaia da sociedade, do governo, e ainda tem capacidade para vir criticar uma pessoa que só tenta analisar tudo, né? Apesar de eu não estar trabalhando, mas eu tento transmitir todas as análises que eu faço aqui no canal e tudo aquilo que eu consigo, né? Porque tem muitas coisas que passam aqui na minha cabeça, galera, que às vezes eu não consigo nem falar aqui, que são muitas coisas mesmo. Se a gente parar para refletir, mano, a maioria do ser humano tá sendo irracional pensando que é racional. Porque tá atrás de uma empresa, de um escritório, ele acha que ele é racional, mas ele não para pensar que ele está sendo contra o próprio raciocínio dele. Que ele diz, pô, mas se eu fosse no lugar de outra pessoa, eu não trabalharia aqui. E aí ele pensa, pô, mas por que eu teria que ser outra pessoa para não trabalhar aqui? Eu não posso acordar para a vida e eu mesmo me fragar, pô, não vou mais trabalhar nesse lugar. Não mereço passar por isso. Pronto, acorda para a vida e decide, mano. É isso aí, tá ligado? Agora, enquanto vocês ficar aceitando e aceitando, a vida vai ser sempre uma humilhação. Eu não estou dizendo que ninguém deve se demitir, não estou incentivando ninguém a desistir de nada, certo? Eu incentivo a pessoa a lutar pelo seu futuro, para se dedicar para ser feliz. Mas tu tá vendo que aonde tu não tá sendo feliz, mano, entendesse? Vai atrás da tua felicidade, velho, entendesse? É isso que eu penso. Porque a maioria, hoje em dia, se tu perguntar
Como é que tu tá bem, meu mano? Como é que tu tá? Tá bem? Tá tudo bem na tua vida? Tudo sossegado? A pessoa vai reclamar. Bah, mas o trabalho não vale a pena o meu trabalho. Eu recebo pouco, trabalho demais. Não recebo férias, não recebo 13º e tal, tal, tal. Nunca sei quando eu vou me aposentar e tal. Entendeu? E às vezes o seu sossego, a sua solitude, a sua paz só depende de você mesmo. Cada um escolhe o caminho que quer traçar. Tá certo? Agradeço a todos que têm acompanhado. Peço que quem puder se inscreva, compartilhe, ative o sininho e deixe o like para mais conteúdos como esse. Valeu, um abraço a todos e fiquem todos aí na paz do nosso bondoso Criador.